Bom dia, irmãos. Bom dia àqueles que estão nos assistindo. Queremos agradecer a Deus pela sua presença para ouvir esse vídeo. E antes de mais nada, queria convidar aqueles que puderem a curvar suas frontes. Vamos ter uma palavra de oração. Bondoso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome em toda a face da terra. Por mais um dia que podemos chegar à tua presença, estudando a tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá a tua sabedoria. Não depende de nós, mas dependemos de ti para explanar a tua palavra, para falar da tua palavra. Ó Deus, abençoa-nos nessa manhã, nesse dia de domingo, dia que nós lembramos da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, é que nós temos vida. A morte não pôde segurá-lo, a morte não pôde detê-lo, e por isso nós podemos ter vida, porque o Senhor não foi vencido pela morte. Como nós estudamos, Satanás feriu o seu calcanhar com a morte na cruz, mas o Senhor amassou-lhe a cabeça com a sua ressurreição. E louvado seja o teu santo nome em toda a face da terra, porque tu és Deus e como o Senhor não há outro. Queremos pedir as tuas bênçãos sobre esse estudo agora, pedir que a tua palavra fale ao meu coração e ao coração daqueles que estão nos ouvindo. Que possamos ser modificados por ela, mudados por ela, e ela seja regra de vida para que possamos viver para a honra e glória do teu santo nome. É o que te pedimos em nome de Cristo. Amém. Semana passada nós começamos a observar a sentença que Deus deu a Adão por causa do seu pecado, as consequências da queda de Adão. E nós vimos que Adão não foi amaldiçoado, assim como Eva também não foi amaldiçoada. Vimos que a serpente foi amaldiçoada e os outros dois personagens, Adão e Eva, não foram amaldiçoados. Dentro disso, nós vimos que Deus coloca algumas marcas de seu desagrado com Adão. As marcas aparecem em três aspectos. E o primeiro nós vimos semana passada, seu lugar de residência é com essa sentença amaldiçoada. Adão não foi amaldiçoado realmente, mas o local, ou o seu local de residência, o seu lugar de residência, a terra foi amaldiçoada. E vimos todo o desenrolar dessa sentença, vimos que de uma terra fértil, um lugar fértil, passou a um lugar estéril, de fertilidade para esterilidade. E, naturalmente, a terra iria produzir cardos e abrolhos. Vimos também que essa terra, a partir desse momento, ela foi entesourada para a destruição. 2 Pedro 3, 7 e 10. Vimos essa verdade. Bem, então essa terra foi entesourada para a destruição, com fogo. Ela vai ser totalmente queimada e vai dar lugar para novos céus e nova terra. Vimos que Adão não é amaldiçoado, já falamos isso, como foi a serpente no verso 14, mas somente a terra. Também vimos que ele ainda está em cima da terra. Ou seja, o seu pecado não consumiu, não levou, não tragou, a terra não tragou Adão pelo seu pecado.
vimos que essa maldição sobre a terra, que destrói todas as expectativas de uma felicidade nas coisas de baixo, ou seja, nas coisas desse mundo, pode orientá-lo e motivá-lo a procurar bênçãos e satisfação somente nas coisas lá do alto. E chegamos bem fundo nisso, onde nós observamos que Paulo mesmo fala que não somos cidadãos da terra, mas somos cidadãos lá do alto. Tá? E hoje eu queria ver o segundo aspecto. As tarefas e os prazeres do homem se tornaram amargos para ele. Temos que entender que o trabalho foi algo colocado por Deus desde o momento em que ele criou o homem. Né? E o trabalho de lavrar a terra já era antes do homem. Aqui em Gênesis capítulo 2, nós lemos que do jardim, falando do jardim, ele diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim. Quem que plantou? Deus. Deus plantou um jardim. Então ele fez o trabalho de agricultor. Ele plantou um jardim. Ele deixa bem claro isso aqui. Então, o trabalho não foi, como alguns querem colocar, que o trabalho foi um castigo colocado por Deus em cima do homem. Nunca foi o plano de Deus, o homem ficar ocioso. Deus criou o homem para trabalhar. Criou o mundo e criou o homem para lavrar a terra, para cuidar da terra, ser um agricultor nesse mundo. Então, o homem tinha um trabalho antes da queda, já trabalhava. Só que esse trabalho era prazeroso. Um trabalho prazeroso. Mas, depois da queda, e esse é o segundo aspecto que Deus coloca como marca no ser humano, né? O segundo aspecto que nós estamos vendo é que a partir daquele momento, a partir do momento da queda, se tornará duro para o homem, ou para ele, esse trabalho que Deus já tinha lhe dado, continuará com o suor do seu rosto. Veja verso 19 do capítulo 3. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Bem, seu trabalho antes do pecado era um prazer constante para ele. O jardim era, então, lavrado sem nenhum trabalho desconfortável e guardado sem nenhuma preocupação desconfortável. Veja, antes o homem trabalhava, mas não era cansativo, não o levava a um cansaço físico extremo. A partir do pecado, isso seria diferente. Mas agora, seu trabalho será cansativo e desgastará o seu corpo. Interessante isso. E é muito interessante porque quando a gente observa alguns trabalhadores, principalmente aqueles que trabalham no campo, nós vemos homens com 50 anos aparentando uma idade muito maior. Por quê? Porque o sol, o trabalho duro, desgasta o ser humano. Aquele trabalho feito no sol é um trabalho que desgasta o corpo do ser humano. Então nós temos aqui, mas agora o seu trabalho será feito com cansaço.
ou será cansativo e desgastará o seu corpo. E muitas vezes a gente só pensa no trabalho do campo, tudo, mas tem determinados trabalhos que a pessoa só faz com a mente, e isso lhe traz estresse, lhe traz problemas sérios e até mesmo psicológicos. Então, aqui não se resume simplesmente ao trabalho no campo. Algumas pessoas acham que aqueles que trabalham somente com a mente, ou somente ou no escritório, um trabalho leve, ele não tem esse tipo de desgaste. Mas isso é muito enganoso. O trabalho em toda seus desdobramentos, né? Seja ele no campo, seja ele no escritório, seja ele no consultório, seja aonde for, ele é cansativo. Por isso, a Organização Mundial da Saúde determina que o homem tem que ter 30 dias de férias, o trabalhador que é funcionário. E os médicos aconselham aqueles que são trabalhadores autônomos tirarem alguns dias de descanso. Por quê? Para recarregar aquilo que vai sendo gasto conforme os dias de trabalho passam. Então, o homem tem que ter um dia de descanso. E Deus deu um dia de descanso para o homem. Tanto é que Deus sabia disso e deu para ele um dia de descanso. Trabalhará 6 dias, no 7º descansará. Por quê? Para revigorar. E isso é tão interessante porque há um tempo atrás questionou-se por que a semana tinha que ter 6 dias, na verdade 5 dias de trabalho e meio, né? Que é a semana inglesa, segunda a sexta mais metade do sábado, e depois se descansaria no domingo. E na União Soviética, devido ao regime socialista, o regime comunista, socialista e comunista que lá existia, eles, por ser uma ordem colocada na palavra de Deus na Bíblia, os comunistas não querem saber. Os comunistas negam a Deus, negam que Deus existe, nega que os homens se cheguem a Deus, não querem isso, têm de toda maneira tentado fazer com que isso não aconteça. Então eles criaram uma semana de 9 dias. Trabalhava-se 7 dias e meio e descansava 1. Sabe o que aconteceu? Tiveram que voltar para a semana de 7 dias, trabalhando 5,5 ou 6 dias e descansando 1. Por quê? Porque aquilo que eles tentaram implantar tornou-se cansativo para... Os homens estavam se cansando mais. Então, só prova que Deus é soberano, Deus é onisciente e a sua sabedoria não tem limites. A sabedoria de Deus não tem limites. Ele é o Senhor da sabedoria. Provérbios fala isso, nós vamos ver daqui um pouquinho. Bem, mas voltando. Então, o trabalho, seja ele qual for, traz fadiga. Pode não trazer uma fadiga corporal, mas traz fadiga. Ou mental, ou física, ela traz. Por quê? Porque Deus assim determinou. Deus assim determinou quando Ele colocou o castigo em cima de Adão. Também, se essa maldição não tivesse sido parcialmente removida, pelo que eu sei, a terra teria sido estéril. Veja, Deus, na sua misericórdia, ter amaldiçoado a terra, ele amenizou, dizendo que no suor do rosto o homem conseguiria seu alimento. Suas preocupações serão um tormento e afetarão a sua mente. Muitos por aí não estão preocupados, acham que
não precisa se preocupar com o trabalho, mas Deus diz que, através de Paulo, ele diz assim que quando nós trabalhamos, né, nós temos que fazer o nosso trabalho secular como se fosse para o Senhor. Por quê? Porque quando nós entregamos esse jugo nas mãos do Senhor, não quer dizer que ele não seja cansativo, não é isso, mas ele se torna diferente. Suas preocupações serão um tormento e afetarão a sua mente. Quando nós encontramos o Senhor Jesus e colocamos nele o nosso jugo, na mão dele, começa a ser amenizado isso. A maldição sobre a terra que a tornou estéril e produziu espinhos e cardos, tornou o seu trabalho, ou seja, o trabalho do homem, muito mais difícil e árduo. Se Adão não tivesse pecado, não teria suado por coisa que lhe seria tão facilmente concedidas. Sabe, é muito interessante isso, porque se não tivesse caído em pecado, a vida de Adão seria muito mais fácil. O seu trabalho continuaria sendo um prazer. Mas por causa do pecado, isso se tornou penoso. O trabalho é o nosso dever e devemos realizá-lo fielmente. Nós somos obrigados a trabalhar, não somente como criaturas, mas como criminosos que somos. O trabalho árduo, o trabalho que desgasta, o trabalho que cansa, é um trabalho que é um castigo, esse é um castigo por causa do crime que Adão cometeu. Ah, mas criminoso como? Desobedeceu a lei. Muitos acham que crime é só aquele que traz consequências de morte, de pessoas que ficam paralíticas, né? Ou seja, com alguma limitação física, ou mesmo uma limitação mental. Mas a palavra de Deus diz que mentira é um crime, é pecado. Desobedecer a lei é um crime. E Adão desobedeceu a ordem de Deus. Esta é uma parte de nossa sentença que a ociosidade desafia com ousadia. Muitos seres humanos, e até mesmo crentes, não gostam de trabalhar. E Paulo usa palavras duras para aquele que não quer trabalhar. 2 Tessalonicenses 3,10, Paulo fala assim àquela igreja de Tessalônica: 2 Tessalonicenses 3,10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto. Isto o quê? Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Mas se nós voltarmos ao versículo 6, nós temos assim: nós vos ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo homem que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Mas que tradição é essa? Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga
de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito de receber pelo Evangelho, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Veja, a palavra de Deus estava começando a entrar nessas igrejas, começando igrejas, e Paulo precisava dar um exemplo. O exemplo que ele deu aqui é, olha, se alguém não trabalha, também não coma. E é isso que o Senhor Deus disse aqui para o homem. O homem disse assim, se você não trabalhar, não terá nada para comer. É isso que ele está dizendo em Gênesis 3,19. Acompanhe. Gênesis 3,19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, até que morra. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó voltará. Paulo está dizendo aqui, olha assim, se alguém não quer trabalhar, também não come. É semelhante no seu conteúdo ao que está escrito, né? Um ditado judeu que está baseado em Gênesis 3,19. Se eu não trabalhar, não terei nada para comer. Esse é o ditado judaico. Ou seja, o suor do teu rosto. O que é o suor do teu rosto? O trabalho. Então, o trabalho é o nosso dever. E devemos realizá-lo fielmente. Fielmente como? Como Paulo fala lá. Quando fizerdes alguma coisa, fazei-o como se fosse para o Senhor. O seu trabalho secular tem que ser feito como se fosse para o Senhor. Se nós observarmos, muitos só vão trabalhar pensando em ter o dinheiro. É justo? É justo. Paulo fala aos romanos que aquele que trabalha, o seu salário não é uma benevolência do patrão, mas é uma obrigação. Eu trabalhei e ele é obrigado a me pagar. Então, realmente, nós trabalhamos porque nós queremos ganhar comida ou queremos ganhar alguma coisa para poder sobreviver. Mas, o que nos motiva a trabalhar tem que ser que é para o Senhor. Trabalhar faz parte do culto pessoal de cada um na sua vida. Por isso, lá no trabalho, quando eu faço, eu tenho que estar louvando a Deus ou adorando a Deus com aquilo que eu estou fazendo. Não pode ser um trabalho feito simplesmente por fazer. Eu só estou aqui porque eu preciso ganhar o meu pão e... Não. Ele precisa ser um agradecimento a Deus. Louvar a Deus com o meu trabalho precisa fazer parte do meu culto pessoal, o trabalho. O trabalho é nosso dever e devemos realizá-lo fielmente. Fielmente a quem? Primeiro a Deus. Depois ao nosso patrão. Este desconforto e cansaço com o trabalho são a nossa justa punição, a qual devemos pacientemente nos submeter, e da qual não devemos reclamar, uma vez que são menos do que merece a nossa iniquidade. O que o homem merecia? A morte. Que morte? Espiritual. Ser banido da presença de Deus eternamente.
Nossos irmãos da missão messiânica diziam o seguinte, que o pecado que nós cometemos, o primeiro em Adão e depois o que nós cometemos, é contra um Deus eterno. Então, precisa de uma punição no mesmo nível. Por isso, aqueles que não aceitarem a Cristo serão punidos eternamente. Na onde? No inferno. E aqueles que aceitaram Jesus Cristo não serão punidos por quê? Porque o Deus eterno cumpriu aquilo que nós devíamos. O próprio Deus se fez sacrifício por aquilo que nós devíamos. E esse desconforto, e esse cansaço que nós temos com o trabalho, faz parte da misericórdia de Deus para não mandar o homem, naquele dia, para o inferno. Olha. E tem gente que olha para esse castigo como se fosse a pior coisa do mundo. Por que Deus precisava dar esse castigo? Deus não precisava. O que ele faria era te mandar para o inferno. Era mandar Adão e Eva para o inferno, juntamente com o diabo. Mas a sua misericórdia para com o homem não fez com que ele fizesse esse tipo de coisa, esse procedimento. Na sua misericórdia, ele somente transformou aquilo que era prazeroso em algo que tinha desconforto e provocava um cansaço no homem, no trabalho. Não tornemos com preocupações e trabalhos desordenados a nossa punição mais pesada do que Deus a fez. O que isso quer dizer? Quer dizer que depende a reação que nós temos para com o trabalho, vai determinar se essa punição vai ser mais pesada ou não. Uma pessoa que só reclama do seu trabalho, que só vê coisas ruins naquilo que tem, não vai tornar isso mais leve. Pelo contrário. Quanto mais reclamações eu fizer, quanto mais eu encher a minha própria cabeça com pontos de vista ruins quanto ao meu trabalho, pior ele vai ser. Pior ele vai ser. Quanto mais eu encher os meus pensamentos com um desagrado, ou dizendo, Deus não foi justo, não, Deus podia ter perdoado o homem, não precisava dar esse castigo, e achar injustiça no que Deus fez, pior vai ser o nosso trabalho. Então, nós temos que ter uma atitude diferente para com o trabalho. E reconhecer, primeiro, que somos culpados. Nós somos culpados do que aconteceu. Você vai dizer assim, não, o culpado foi só Adão. Inicialmente. Se fosse você lá, aconteceria a mesma coisa. Não adianta falar ou argumentar que Adão só fez aquilo porque era Adão. Se eu tivesse lá, isso não aconteceria. Olhe para a sua vida. E veja se você consegue diminuir um pouco daquilo que acontece na sua vida. Os pecados que você cai. Presta atenção à maneira como você desagrada a Deus com a sua vida hoje. Mas eu não tenho livre-arbítrio. Não. Mas você, como crente, você tem o Espírito Santo que te ajuda, que te capacita a vencer. E mesmo assim, você escolhe o que é errado.
Veja, não tornemos com preocupações e trabalho desordenados a nossa punição mais pesada do que Deus a fez. Mas, em vez disso, tentemos diminuir a nossa carga e enxugar o nosso suor, vendo em tudo a providência e esperando o descanso em breve. Nós terminamos a aula da semana passada falando que todo esse sofrimento que nós passamos é para mostrar para nós, ou para nos incentivar a pensar nas coisas lá do alto. O crente que só pensa nas coisas lá do alto, ele faz as coisas da terra, ou ele suporta as adversidades da terra sem reclamar. Por quê? Porque ele sabe que em tudo existe a providência de Deus, e em tudo o que nós passamos aqui, nós teremos algo melhor lá na frente. Porque a nossa leve e momentânea tribulação há de produzir peso de glória eterna. Veja, se você pensa dessa maneira, com certeza o teu trabalho aqui no mundo vai ser bem mais leve e bem mais suave. Ah, mas eu tenho um chefe chato. Ah, mas eu tenho que fazer isso. Ah, mas eu... Nós estamos falando com crentes. Quando o incrédulo faz isso, a gente não se espanta. Ele não conhece a graça e a misericórdia de Deus. Mas quando um filho de Deus pela fé, um crente fiel, passa a agir dessa maneira, aí nós temos uma preocupação. Por quê? Se ele não consegue ver em tudo a providência de Deus, ele não conhece o Deus. Ele conhece ele, mas não conhece quem ele é realmente. O Deus da providência. Veja, não tornemos com preocupações e trabalhos desordenados a nossa punição mais pesada do que Deus a fez. Também, seu alimento, a partir de então, se tornará desagradável para ele. O que isso quer dizer? Primeiro que as substâncias do seu alimento foi alterada. Quando o Senhor Deus plantou o jardim, que é o Senhor Jesus, né? Ele disse assim, capítulo 2, verso 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus fez brotar toda a árvore boa para alimento. E agora o que ele diz? Agora, ele deve comer a erva do campo. O homem deve comer a erva do campo. E não mais se banqueteará com as guloseimas, ou seja, aqueles manjares saborosos do jardim do Éden. Todos os frutos do jardim do Éden eram desejáveis, eram agradáveis. Agora não. Agora ele vai suar o rosto, ele vai penar para comer erva do campo. Então, a substância de seu alimento foi alterada. Deus tinha dado para o homem todas as sementes, frutos das árvores para alimento. Capítulo 1. Tendo pelo pecado se tornado como os animais que perecem, com razão ele se converte em um plebeu, como eles. Aquele lugar que o homem tinha
de joia da criação, o ápice da criação de Deus. E Deus tinha dado para ele todo o alimento saboroso, delicioso. Agora ele diz assim, capítulo 3, que ele ia comer da erva do campo como os bois, como os cavalos, como os animais, até que saiba que os céus governam, até que ele conheça a soberania de Deus, ou que ele conheça quem é Deus. Então, a substância do seu alimento foi alterado. De frutos saborosos, guloseimas que ele tinha, manjares deliciosos que ele tinha no jardim do Éden. Agora ele vai comer erva do campo. Existe uma mudança da maneira como ele come. Antes ele comia com satisfação, tranquilidade, sem dor, agora não. Verso 17. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Última parte do versículo. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então agora existe uma mudança da maneira como ele come, com dor, com fadiga, com dor e com fadiga. E no suor do rosto ele deverá comer dela. O suor do rosto vai fazer com que ele coma. Ele só vai ter alimento porque o seu rosto vai suar. Ou seja, esse suor do rosto quer dizer que vai ser penoso para ele conseguir esse alimento durante todos os dias da sua vida. A aposentadoria é algo criado pelos homens. O homem, para aquela pessoa que trabalha como funcionário, como empregado, o homem criou um sistema onde ele pode se aposentar, o homem. Mas na Bíblia não existe aposentadoria. Durante todos os dias da sua vida, Adão não podia deixar de comer com dor, fadiga, lembrando-se do fruto proibido que tinha comido. Veja, Deus colocou um castigo, né, naquilo que a sua própria boca disse. Ele comeu do fruto e Deus castigou o seu alimento. Sempre dissemos que Deus nos castiga naquilo que mais nos atinge. Uns é a saúde, outros são as finanças, outros são a família, outros são os amigos, parentes, e Deus sabe aonde atingir cada um. E Adão recebeu a punição pelo pecado que ele fez, compatível com o pecado que ele fez. Durante todos os dias da sua vida, Adão não podia deixar de comer com dor e fadiga, lembrando-se do fruto proibido que tinha comido, e da culpa e da vergonha que ele tinha adquirido por causa desse pecado, por causa disso. Veja, quando nós falamos, na semana passada, que o sofrimento de Adão depois disso, ou como ficou sua cabeça, sua mente, seu ser, quando Deus disse: olha, Adão, verso 17, por tua causa, você é o culpado da terra ser amaldiçoada. Você é o culpado de
toda a humanidade ter que suar e se cansar e se fatigar por causa do alimento. Imagina o peso disso na cabeça dele. E, para ele não esquecer disso, que a causa disso foi ele ter comido o fruto proibido, Deus colocou o alimento dele, mudou o alimento dele. Veja só, diante disso tudo nós podemos pensar pelo menos duas coisas. Em primeiro lugar, que a vida humana está exposta a muitas desgraças e calamidades que amargam muito as migalhas de seus prazeres e delícias. Dizem que felicidade não existe, e nesse mundo não existe mesmo. Existem momentos felizes. Então, o que o ser humano natural, sem ter Cristo, procura? Fazer exercícios, ao invés de estar na casa de Deus. Procura shows de cantores famosos. Por quê? Porque naquele momento ele tem um momento de alegria e de felicidade. Então, não existe nesse mundo uma alegria constante. Por quê? Isso aqui, olha, veja. Por causa do pecado de Adão, né, nós temos duas coisas. Em primeiro lugar, que a vida humana está exposta a muitas desgraças e calamidades que amargam muito as migalhas de seus prazeres e delícias. Quantas vezes nós vemos famílias alegres por saírem para viajar, porque vão ter um momento de descontração, de alegria, de comunhão em família, né? E saem para viajar e no meio do caminho o carro bate, morre o pai, morre a mãe, morre o filho, morre alguém. O que é isso? Estamos expostos a muitas desgraças e calamidades. E por isso que essas calamidades vêm muitas vezes a amargar ou amargam as migalhas dos seus prazeres e delícias dos homens. Alguns nunca comem com prazer. Jó fala assim no seu livro de Jó, capítulo 21. Jó 21. Jó 21, 25. Vamos ler a partir do 21. 21. Porque depois de morto, cortado já o número de seus meses, quem interessa a ele a sua casa? Estou falando da morte. Estou falando da morte aqui. Acaso alguém ensinará ciência a Deus? A ele que julga os que estão nos céus? Um morre em pleno vigor. Que desgraça, né? Despreocupado e tranquilo. Estava despreocupado e tranquilo e morre. Está no vigor. Não está preocupado com doença, não está preocupado com nada, mas de repente morre. Com seus baldes cheios de leite e fresca a medula de seus ossos. Tá bem. Né? Foi lá, tirou um leitinho para beber, alimento, tinha, tranquilo. De repente morre. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado o bem. Veja, alguns nunca comem com prazer. Alguns nunca sentem o prazer da vida, nunca sentem alegria. Tem pessoas que parece que nasceram só para sofrer. É incrível isso. É incrível. Mas com a amargura
ou melancolia vivem. Tem gente que não consegue. Tem gente que é um sofrimento só. É um sofrimento atrás do outro, um sofrimento atrás do outro. Por que isso? Por causa do pecado. E todos, até mesmo os melhores, têm motivo para comer com dor, por causa do pecado. Quantos pais ou quantos familiares que têm muito dinheiro, mas não têm alegria? Por quê? Por causa do pecado. Por quê? Por causa, resultado do pecado de Adão nas suas vidas. Por causa que alguém, né, teve algum infortúnio, alguma desgraça aconteceu nas suas vidas, alguma calamidade, tem condições, tem dinheiro, tem carro bonito, tem tudo para ser feliz, diria alguém que não está lá. Mas não é. Por quê? Porque a vida humana está exposta a muitas desgraças e calamidades. E todos, até mesmo os mais felizes nesse mundo, têm algo que ameniza a sua alegria. Por isso, dissemos, não existe a alegria plena nesse mundo. Existem, principalmente para aqueles do mundo, né? Existem momentos felizes. Existe, veja, um exército de doenças que vem tirando a alegria do ser humano. Não precisa muito longe. Essa que nós estamos enfrentando agora com essa pandemia. E para melhorar ainda, as pessoas ainda colocam em cima dela uma carga de mais triste ainda. A doença em si já é algo triste. E existe aí nesse mundo um exército de doenças para tirar, para amenizar ou para destruir a alegria do ser humano. Existem desastres. A morte é algo que acaba. A morte é algo muito triste. Muito triste. Por quê? Porque hoje a pessoa está contigo. Daqui a alguns minutos. Ou daqui a um dia, amanhã, você talvez talvez vai ser o momento que você nunca mais haverá. Por quê? Ela vai ser colocada num túmulo, não vai mais poder conversar com ela. A morte, e morte em várias formas. Ou pode chegar um acidente ou uma doença. Vieram ao mundo todas estas coisas com o pecado. E ainda assolam o ser humano. Segundo lugar, que a justiça de Deus deve ser reconhecida em todas as tristes consequências do pecado. Por que, então, deveria um homem vivo reclamar? Por quê? O que deveria acontecer com Adão naquele momento quando ele pecou? Ser morto na hora e mandado para o inferno. Agora, se ele está vivo, ele deveria reconhecer a misericórdia de Deus. Que Deus amenizou aquilo que deveria acontecer com o homem por causa de ter amado ele.
por causa do seu amor para com o homem. Ainda assim, veja, por que então deveria um homem viver vivo reclamar? Você está vivo. E não era para você estar vivo. Ainda assim, nessa parte da sentença, há também uma mistura de misericórdia. Isaías diz que quando chegar o reino do Senhor Jesus, o milênio, aquele que desobedecer, aquele que pecar, aquele que desobedecer o Messias, o Rei dos Reis que vai estar reinando, a morte vai ser aplicada na hora. Vai ser aplicado na hora no reino. Não vai ser dessa maneira. Por quê? Porque não tem Satanás para ser culpado, porque Satanás está preso. É uma rebelião do próprio homem contra o próprio Deus. Ele está dizendo, olha, eu não quero saber do Senhor. Vendo toda a bondade, tudo que Deus tem feito durante o reino milenar, mesmo assim o homem que se mantém rebelde, então ele vai ser aplicado nele a morte na hora. Não tem conversa. É o próprio Senhor Jesus que vai estar julgando e matando o homem. Ou aplicando a morte como condenação para ele. Como castigo naquele momento. Mas Adão não foi assim. Com Adão não foi assim. Adão continuou vivo. Ainda assim, nessa parte da sentença, há também uma mistura de misericórdia. Que a justiça de Deus deve ser reconhecida em todas as tristes consequências do pecado. Ainda assim, há também uma mistura de misericórdia. Ele irá suar, mas o seu trabalho fará o seu descanso mais bem-vindo quando ele retornar a essa terra como ao seu leito. A gente ouve muito em alguns enterros, né? A gente ouve que aquela pessoa que morreu, ela descansou. E realmente o corpo descansou. A alma não. A alma não descansou. A alma, infelizmente, para aquele que não tem Cristo, vai para o inferno, não descansou. Mas o corpo descansou. E é justamente isso. Ele irá suar, mas o seu trabalho fará o seu descanso mais bem-vindo quando ele retornar a esta terra como ao seu leito. Ele sofrerá, mas não passará fome. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus. Ele vai suar, ele vai sofrer para poder fazer para ter o seu alimento, mas não passará fome. Ele terá dor, mas nessa dor ele comerá pão, o que fortalecerá o seu coração sob essa dor. Ele terá dor, mas nessa dor ele comerá pão, o que fortalecerá o seu coração debaixo dessa dor. Veja, a recompensa dele ter o alimento é algo que vai fortalecer o seu próprio coração. Ele não está condenado a comer pó como a serpente, somente a comer a erva do campo. Deus, o castigo de Deus poderia ser muito pior. Muito pior. Na verdade, o homem não poderia nem estar vivo. Ele poderia ter destruído o mundo, ter destruído o homem e dito, olha, aconteceu isso, vamos parar por aqui, porque ele é Deus, ele pode fazer isso. Não quero mais. Mas não. Não. A palavra de Deus diz que ele nos amou antes que houvesse mundo.
E Deus não poderia destruir o homem sem demonstrar o seu amor antes. Não. O seu amor, a palavra de Deus diz que o amor cobre multidão de pecados. Por isso, nós desconfiamos daquele perdão que não inclui tudo. Se o meu perdão não está baseado no amor, então eu tenho um problema sério. E esse problema vai continuar. E não vai haver perdão. Por quê? Porque só pelo amor é que há perdão. Se não houver essa cobertura ou essa maneira de não se enxergar mais o pecado que o amor traz, você não enxerga mais o pecado. Quem ama passa por cima disso. Ou seja, aquilo não lhe afeta mais. Por quê? Porque o seu amor é maior. Quando a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ele mostra isso aqui em Adão. Como? Ele mostra em Adão quando ele não matou Adão, não tirou a vida de Adão. Ele tirou de Adão o descanso que ele tinha, aquela alegria que ele tinha em trabalhar. Colocou como se fosse penoso, mas não tirou sua vida. Continua vivo. Então, nós precisamos olhar para o trabalho como um castigo. Lembrar que o castigo veio por causa da desobediência contra Deus em comer o fruto que ele ordenara que não comesse. Mas que esse castigo veio mesclado de misericórdia, ou misturado de misericórdia. E se o homem suasse, plantasse, ele colheria. Não foi feito algo assim que o homem não conseguiria tirar o alimento. Veja a bondade de Deus para conosco nisso. Deus, na sua misericórdia, no seu amor para com o homem. Repito, ele diz, a palavra de Deus diz que ele nos amou antes que houvesse mundo. Antes que eu nascesse, antes que ele criasse o mundo, ele já amou o homem. Ele já tinha plano de fazer o homem como fez. E mesmo o homem pecando, sendo rebelde, não querendo a companhia dele, ele amou. E ele mesclou o castigo do homem com misericórdia. Como foi com a mulher. Quando ele disse para a mulher que ela teria dores para ter filhos, tudo, desde o momento da concepção, toda aquela dor, e depois isso continua quando o filho nasce, as preocupações, tudo mais, que é algo que é do suor, né, penoso para a mulher, mas ela seria da mulher, viria aquele que destruiria as obras do diabo. Aqui, ele deu sofrimento para Adão, mas ele lembra que, com todo o sofrimento de Adão, para conseguir o alimento, ele teria o alimento. Ele não disse que não. Ele poderia dizer, olha, mesmo com o suor no teu rosto, você não vai conseguir comer. E aí? Destruiria a raça humana. Não adianta. Ele poderia ter dito, olha, não adianta você sofrer, suar, trabalhar bastante. Não vai adiantar, não vai. A terra só vai dar cardos e abrolhos. Naturalmente a terra vai produzir cardos e abrolhos. Mas
mas com o suor do teu rosto você vai tirar alimento de lá. Você não vai mais comer aquelas coisas deliciosas que tinha no jardim. Agora você vai comer da erva do campo. Que erva? O que você plantar. Aquilo que você plantar é o que você vai comer. Tem frutos? Hoje tem, mas é outra coisa. Não quer dizer, mas tem que ser plantado. O homem planta. Deus, na sua misericórdia, dá o alimento para o homem. Ele sofre, mas não passa fome. Só passa fome aquele que não quer trabalhar. Por quê? Como diz Paulo, aquele que não trabalha também não coma. Que você possa, a partir de agora, enxergar de maneira diferente esse aspecto do castigo do Senhor. Veja, as tarefas e os prazeres do homem se tornaram amargos para ele. Mudou a maneira, o que ele comia mudou. Antes, eram aqueles frutos saborosos, deliciosos, aquelas guloseimas do jardim. Agora, ele vai comer como o boi, a erva do campo. Obrigado pela atenção. Que Deus possa abençoá-lo e possa mudar o seu pensamento com relação ao trabalho. Se temos o pensamento de que o trabalho é um castigo, dizem que os gregos usavam o trabalho como castigo. Aqui não quer dizer que é um castigo. A palavra de Deus fala diferente. Que você possa entender por que Deus colocou dessa maneira agora a maneira como o homem vai trabalhar. Antes ele trabalhava prazerosamente, agora ele trabalha com fadiga, com cansaço. Mas isso não precisa ser assim, porque Deus pode mudar o seu pensamento. Deus pode estar contigo. E se você pensar que vem de Deus, reconhecer que Deus é quem providencia o seu alimento, mesmo sendo de uma maneira penosa, né? Que Ele é o provedor de tudo. Você vai realizar o seu trabalho como se fosse para Ele. E pode crer que vai ser menos penoso. Vai ser até um prazer o trabalho. Não estou dizendo que você não vai ficar cansado, estou dizendo que você não vai ter que tirar férias para recuperar suas... Você vai ter que parar um dia, pelo menos, para poder recuperar recarregar suas pilhas, como dizem, né? Ou refazer suas forças, recuperar suas forças. Mas não vai ser penoso, como alguns acham. Quero agradecer a presença, que Deus abençoe. Vamos orar. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, queremos agradecer por esses momentos na Tua presença, estudando a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco a cada momento, a cada dia. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Fica comigo, fica com cada irmão que ouviu esse estudo, essa mensagem, que ela possa trazer dedicação ao Senhor, e o Senhor possa nos consagrar. E, ó Pai, tudo que nós fizermos, seja no serviço secular, seja no serviço do Senhor, no trabalho do Senhor,
que possamos fazer para a honra e glória do seu santo nome. Obrigado, ó Pai, por cada um que está ouvindo. Fica conosco nesse dia, protege-nos, fortalece-nos, é o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.